Hoje vamos falar de fatores de risco para o câncer. E, especificamente, eu gostaria de falar hoje sobre obesidade. Por exemplo, o câncer de mama nos últimos anos no Brasil explodiu. Nos últimos 20 anos, a quantidade de mulheres diagnosticadas foi gigantesca, especialmente entre as mulheres mais velhas e, especialmente, cânceres mais agressivos. E quanto mais a gente demora para diagnosticar, quanto mais avançado está esse câncer, maior também é a mortalidade. Então, muito importante a gente fazer o autoexame de mama. Mas existem vários outros tipos de cânceres também, cuja prevalência tem aumentado e a gente tem que cuidar. E além da genética, existem fatores ambientais de risco para o câncer, como fumar, como estar acima do peso, como estar sedentário, o consumo de álcool é um importante fator de risco também para o câncer, alimentação inadequada, não é? Então, é muito importante nós termos um estilo de vida saudável. E no que diz respeito à obesidade, a obesidade, ela na verdade está relacionada a uma série de doenças. E a obesidade, ela anda juntinho com a resistência insulínica. Grande parte das pessoas que estão acima do peso também tem resistência ao hormônio insulina, que é aquele hormônio que coloca o açúcar dentro da célula. Quanto mais obesa a pessoa está, mais dificuldade o corpo tem para fazer isso, mais a pessoa precisa produzir grandes quantidades de insulina. Insulina é um hormônio anabólico que gera crescimento celular, multiplicação celular. Então, o risco de câncer aumenta, mas também aumenta o risco de problemas ginecológicos. A síndrome do ovário policístico, por exemplo, está ligada à resistência insulínica. Existem doenças do sistema nervoso central que também estão ligadas à resistência insulínica, como o Alzheimer, mas também hoje a gente vê um hipometabolismo glicolítico cerebral em alguns casos de depressão, no TDAH, no autismo, no transtorno bipolar e assim por diante. Não em todas as pessoas, mas em um grande número de pessoas. A obesidade também está relacionada a um quadro mais inflamatório, a uma lipotoxicidade, a disfunção nos vasos sanguíneos, o que aumenta o risco de doenças cardíacas, a disfunções renais e também disfunções hepáticas. Esse estudo aqui foi bem interessante. É um estudo que avaliou o risco de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa que tinham excesso de peso, mas cujos exames de sangue estavam normais na maioria dos parâmetros. Então é muito comum, não é, uma pessoa ir ao médico e aí pedir uma série de exames e tá lá, colesterol tá normal, glicose está normal, enzimas hepáticas estão normais ainda. Mas quando a gente fala de resistência insulínica, olha que interessante. Então, aqui foi o risco de câncer. Em primeiro lugar, nesse estudo, eles compararam mulheres que tinham peso normal, que é esse NW, normal weight, peso normal, com mulheres que estavam acima do peso, overweight, acima do peso. Existiam mulheres com peso normal e insulina adequada, mulheres com peso normal e insulina alta, mulheres obesas com insulina adequada e mulheres obesas com insulina alta. Tanto nas mulheres com peso adequado quanto nas mulheres com excesso de peso, na verdade, o que aumentou o risco de câncer de mama foi estar com insulina alta. Então, a resistência insulínica, ela é mais comum em pessoas acima do peso, mas mesmo mulheres com peso adequado, elas vão ter um risco de câncer aumentado se elas estiverem resistentes à insulina. E nós podemos ficar resistentes à insulina por conta do envelhecimento, podemos ficar resistentes à insulina por conta de uma dieta inadequada, por conta de sedentarismo. Então, a pessoa que tem uma musculatura menos desenvolvida, ela geralmente tem uma resistência maior à insulina. As pessoas mais inflamadas têm resistência insulínica mais elevada. Então, você com certeza já ouviu falar que existem pessoas acima do peso que estão saudáveis, não é? Então, um indicador importante é ter insulina adequada. A insulina, então, ela é um hormônio mitogênico, um hormônio que promove a mitose, que promove a divisão celular. Então, quanto mais insulina a pessoa produz, sendo ela de peso normal ou sendo ela obesa, ela mais vai promover a mitogênese, mais vai promover essa multiplicação celular que pode dar origem a tumores.
E além disso, a insulina promove a entrada de glicose na célula, alimentando esses tumores, aumentando a produção de radicais livres, aumentando o estresse oxidativo, aumentando a inflamação. E as células cancerígenas, elas adoram a glicose, porque elas conseguem utilizar esse carbono da glicose para criar novas células, para fazer mais mitose e fazer a proliferação celular. Esse outro estudo avaliou a resistência insulínica nas pessoas e eles viram que é mais comum uma pessoa obesa ter resistência insulínica, concentrações aumentadas de insulina, do que pessoas mais magras, que essa secreção de insulina ela é maior no pâncreas das pessoas acima do peso e por isso a maior parte hoje dos pesquisadores dessa área dizem ou acreditam que a obesidade deve ser considerado um marcador de risco para câncer. É claro, a gente viu que uma pessoa magra tendo resistência insulínica também tem um risco aumentado, mas vimos também que isso é mais comum de acontecer quando a pessoa tem excesso de peso. Um dos problemas é que quanto mais insulina a gente produz, mais produzimos também fatores de crescimento associados ao câncer, como o IGF-1. E o câncer precisa desse IGF-1, além da insulina e da glicose, para crescer. Então, estratégias para modular isso, para diminuir essa secreção exagerada de insulina, é uma dieta adequada. Então, para quem já tem resistência insulínica, para quem tem diabetes, uma dieta com menos carboidrato, que a gente chama em inglês de dieta low carb. Fazer exercícios de resistência como musculação para aumentar a sua reserva. No músculo, a gente tem muito receptor para insulina. Além disso, o próprio exercício, a contração muscular, faz com que a gente precisa de menos insulina para funcionar. E para algumas pessoas que não estão conseguindo controlar, é importante a medicação para diminuir isso. Por exemplo, o glifage é um tipo de medicação que melhora a sensibilidade dos tecidos à glicose. Mas não adianta só tomar medicação e continuar com um estilo de vida muito ruim, porque você vai continuar produzindo ali muita insulina. Existem também trabalhos mostrando que uma dieta com redução de carboidrato para o paciente que já tem diagnóstico de câncer, melhora os resultados do tratamento convencional, por exemplo, da quimioterapia. Essa linhazinha tracejada é a linhazinha de quem faz uma dieta com mais carboidrato. E a linhazinha contínua, a dieta de uma pessoa que consome menos carboidrato. Então, que está mostrando que quem consome mais carboidrato tem uma concentração mais elevada de glicose na corrente sanguínea e também vai precisar secretar mais insulina para reduzir essa quantidade de glicose circulante e proteger as células e os tecidos contra outras doenças, inclusive degeneração da retina, degeneração dos rins, neurodegeneração. Só que a gente viu isso que essa insulina é um hormônio anabólico que pode promover o câncer. E além disso, quanto mais a gente secreta insulina, mais a gente tem uma tendência a ter depois uma hipoglicemia de rebote que faz com que a pessoa tenha fome o tempo todo. Então, aquela pessoa que fica beliscando o tempo todo, e esse tipo de pessoa geralmente fica beliscando o tempo todo justamente alimentos contendo mais carboidrato, que fazem com que a insulina aumente de novo, e aí você tem de novo uma multiplicação celular. Então, a dieta contra câncer é uma dieta que tem um pouco mais de proteína, ou pelo menos proteína adequada para aquela pessoa. Ela é baixa em carboidrato, especialmente em açúcares, em alimentos processados, carboidratos simples, aqueles carboidratos que não contêm fibras, e é uma dieta que contém mais lipídio. E no caso da pessoa que já tem um fator de risco muito importante para câncer, ou já teve câncer, mas tem um risco de recidiva, ou que está fazendo tratamento do câncer, dependendo do tipo de câncer, recomenda-se a dieta cetogênica, que é uma dieta com uma quantidade muito baixa de carboidrato, para que o corpo aprenda a usar uma fonte alternativa de energia que não alimente essas células cancerígenas. E essa fonte alternativa de energia se chama corpos cetônicos, como o butirato. E nós produzimos butirato quando fazemos atividade física em jejum, quando estamos com um consumo calórico mais baixo, ou quando estamos fazendo essa dieta restrita em carboidrato com mais gordura e proteína adequada, chamada de dieta cetogênica. Em um estudo publicado em 2012, 10 pacientes que tinham um diagnóstico de câncer metastático, intratável e de rápida progressão fizeram uma dieta restrita em carboidratos. E essa dieta reduziu a progressão do câncer em metade dos pacientes, sendo que aqueles pacientes que conseguiram fazer a dieta e entrar em cetose tinham níveis de cetonas
mais altos no sangue foram os que mais se beneficiaram. E é o que outros estudos mostram também. Se o paciente consegue manter um nível de cetose mais alto, o benefício para ele é maior do que aqueles que entram em cetose, mas ficam com um nível muito baixinho ali de 0,6, 0,7. Então, o alvo terapêutico para o câncer, principalmente esses cânceres de difícil tratamento, câncer de cérebro, câncer metastático, já são mais importantes a gente ter um alvo de corpos cetônicos mais alto, acima de 1,5, às vezes até 2, para conseguir diminuir a velocidade de progressão do câncer. A dieta cetogênica, então, geralmente tem, em média, tá? Uns 100 gramas de proteína ao dia, menos de 20 gramas de carboidrato. Isso significa que até os vegetais vão ser limitados. Por exemplo, numa dieta muito restrita em carboidrato, como essa, menos de 20 gramas ao dia, às vezes a pessoa só vai poder comer uma xícara de vegetais ao dia e vegetais sempre com baixo teor de amido. Não vai poder comer batata, por exemplo, cará, inhame, mandioca, arroz, pão. Vai consumir vegetais com baixo teor de carboidrato, como abobrinha, como os folhosos, como berinjela. E quando nós comparamos esse padrão alimentar cetogênico com outras dietas que podem até ser dietas saudáveis, como a dieta recomendada pela Sociedade Americana de Oncologia, que é uma dieta rica em frutas e verduras, a gente vê que a dieta cetogênica, ela reduz gordura corporal, muito mais do que a dieta recomendada pela Sociedade de Câncer, reduz essa gordura andrógena da região abdominal, muito mais do que a dieta da Sociedade de Câncer, reduz a gordura visceral, que é aquela gordura entre os nossos órgãos e que é muito perigosa, bastante inflamatória. Os pacientes relatam muito bem-estar com essa dieta e não é observado um risco grande de caquexia nos pacientes que fazem dieta cetogênica. Essa é uma preocupação muito grande, uma perda muito grande de massa muscular no paciente com câncer avançado. Mas, se a dieta é bem calculada, se tem a quantidade de proteína que o paciente precisa, se tem a quantidade de calorias que o paciente precisa, não se observa essa perda excessiva de peso nesses pacientes. É claro que para um paciente que já está acima do peso, uma perda de peso moderada é adequada, mas não a desnutrição. Isso é bem importante. Esses outros gráficos mostram que se a insulina é mais baixa, a quantidade de gordura também é mais baixa. Se a insulina é mais alta, a quantidade de gordura do paciente também é mais alta. Isso acontece também com gordura visceral. E aqui é a quantidade plasmática de beta-hidroxibutirato, que é o principal corpo cetônico fornecedor de energia no lugar da glicose. Então, a pessoa vai fazer essa dieta cetogênica, não tem muito carboidrato, não tem muita glicose, ela vai utilizar beta-hidroxibutirato. Quanto menos beta-hidroxibutirato a pessoa tem, mais aumenta a insulina e IGF-1, isso é ruim para o tratamento do câncer. E quanto mais beta-hidroxibutirato a pessoa vai produzindo, menos IGF-1 é expresso, o que é ótimo para o tratamento de vários tipos de cânceres. Quais são os alimentos mais comuns na dieta cetogênica? Então, a dieta cetogênica vai ter todo tipo de carne, frango, peixe, principalmente os peixes gordurosos. Quem se dá bem com laticínios pode consumir queijo, creme de leite, principalmente os com maior teor de gordura, folhosos de todos os tipos nas saladas, ovos, cafés, chás e nós podemos usar também suplementos. Uma pergunta sempre é: será que isso vai aumentar demais o meu colesterol? Será que vai aumentar demais os meus triglicerídeos? E aqui foi feita uma dieta de muito baixo teor de carboidrato, que é a dieta cetogênica, comparada com uma dieta de baixo teor de gordura, e foi acompanhado, então, o que aconteceu em termos dos parâmetros metabólicos. A dieta cetogênica, ela reduz mais o peso corporal e a gordura corporal do que a dieta com baixo teor de gordura. A dieta cetogênica também diminui bem mais triglicerídeos, ela aumenta o HDL, que é aquele que a gente chama de colesterol bom, ela melhora a relação triglicerídeos-HDL, diminui a ApoB, ApoA1, que são fatores de risco cardiovasculares, diminui a LDL pequena e densa, que também é um fator de risco cardiovascular, reduz glicose, reduz insulina, reduz OMA, reduz gordura saturada circulante, ou seja, ela não é perigosa, basta que você seja acompanhado por um nutricionista que saiba realmente calcular uma dieta apropriada para o seu caso. E se você tem interesse nessa área de nutrição e doenças metabólicas, acesse a plataforma T21.video. Ou se você tem alguma questão mais urgente, precisa de uma consulta de nutrição, meu site é o andreatorres.com/consultoria.